Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para as nossas aulas de biologia. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai estar falando a respeito do reino dos protistas. Bom, esse reino dos protistas, grande parte dele, durante muito tempo, eles foram considerados vegetais. Por quê? Porque dentro desse grupo entra, além dos protozoários, que causam algumas patogenias, entram também as algas. E durante muito tempo, essas algas eram consideradas do reino vegetal. E aí, com o passar do tempo, foram descobrindo novas características e retiraram elas do reino vegetal, criando daí esse reino dos protozoários ou reino dos protistas, tá bom? Olha só, para ser considerado então do reino dos protozoários, existem algumas características que o indivíduo precisa ter. Então a primeira que você está vendo aqui seriam que eles são eucariontes. Então a partir de agora todos os reinos são eucariontes, apenas o do reino Monera que são procariontes. Elas apresentam organelas especializadas, coisas que a única organela que o Monera tinha era os ribossomos, então já tem organelas especializadas aqui. Agora, a característica que fez com que as algas saíssem do grupo dos vegetais seria isso: não formam tecidos verdadeiros. Porque para ser formado um tecido verdadeiro, precisa ter várias células que compõem um mesmo tecido, várias células com funções às vezes distintas compondo aquele mesmo tecido. E a simplicidade das células de uma alga fez com que saísse desse grupo, já que as algas têm células todas iguais formando um determinado tecido. Então a gente chama isso de tecido não verdadeiro. Então eles vivem em diversos ambientes e dividem também em vários filos. Bom, nós temos aqui três grandes grupos, né? Que o primeiro seria o grupo das algas, que são aqueles seres que são parecidos com plantas. Depois, os grupos que são parecidos com animais, que são os protozoários. E por último, os seres que são parecidos com fungos. Então, cada um desses grupos tem aí as suas semelhanças com o grupo das plantas, dos animais ou dos fungos. Na aula de hoje, nós vamos falar apenas do grupo que é parecido com plantas, que são as algas, ok? Vamos lá então nos grupos. Primeiro aqui então das algas, nós temos o grupo das crisófitas. O grupo das crisófitas, elas são indivíduos unicelulares, embora você está vendo aqui uma colônia aqui na imagem, então elas estão todas juntas, tá? Então por isso que forma essa colônia, mas elas são esses indivíduos flageladinhos que você está vendo ali. São chamados de algas douradas pela existência de clorofila e também fucoxantina. Elas também são consideradas a base da cadeia alimentar, são os plânctons, ou seja, os fitoplânctons. Antigamente a gente definia os fitoplânctons como vegetais microscópios, né? Hoje a gente sabe que os fitoplânctons são algas unicelulares que seriam a base então da cadeia alimentar. São grandes produtoras de parte do oxigênio do nosso planeta, então obviamente nós temos que tirar da mente que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque o oxigênio que ela produz é praticamente todo consumido, mas no caso das crisófitas, as algas de uma forma geral, elas produzem o oxigênio abundante tanto para as águas como também para a atmosfera, para a gente poder estar respirando ali. E no caso dessas crisófitas, a parede celular delas é de sílica. Outra característica interessante das crisófitas é que elas, juntamente com os fungos, então um grupo das crisófitas, juntamente com os fungos, uma espécie de fungos, formam o que nós conhecemos como os líquens. E a relação de alga e fungo é chamado de mutualismo. Você aprendeu no primeiro ano que mutualismo é quando dois indivíduos se ajudam para sobreviver, mas eles não conseguem viver separadamente. E é exatamente isso que acontece. Aqui você tem uma ampliação disso. Você tem ali em verdinho, você tem a alga e você tem em marronzinho as rifas, né? O corpinho ali do fungo. Então o que um ajuda o outro? Bom, as algas, elas realizam a fotossíntese.
e produzem oxigênio, produzem carboidrato, e é justamente isso que os fungos precisam para viver. Só que os fungos ajudam as algas porque eles conseguem manter a umidade no local. E isso faz com que um acabe ajudando o outro e não conseguindo viver separadamente. O interessante dos líquens, aqui você está vendo uma imagem de um bem desenvolvido, é que os líquens são ótimos indicadores de poluição ambiental. Por quê? Porque quando você verifica lugares onde não há presença de líquen em árvores, por exemplo, ou até em pedras, você percebe que aquele local ele tem um índice de poluição muito maior do que uma floresta, um campo, algum lugar que você acaba encontrando líquens bem desenvolvidos assim. Então a gente consegue ter essa análise utilizando eles. O próximo grupo é o grupo das pirrófitas, que são um grupo das algas avermelhadas. Elas também são unicelulares, também podem ser fitoplânctons. Elas vivem tanto em regiões marinhas de água salgada como dulcícolas de água doce. E algumas desses grupos apresentam bioiluminescência. Isso mesmo, são algas que liberam luz, né, de acordo com algumas reações que elas acabam tendo ali. É aquela mesma luz, aquela mesma bioiluminescência que o abdômen dos vagalumes emitem. Tá? Então, claro, não é tão fácil assim encontrá-las assim, em grande quantidade para conseguir ver uma claridade suficiente, mas em alguns pontos do planeta a gente tem lugares que realmente ficam lindíssimas à noite assim com a claridade. Existe um subgrupo que é muito importante dentro desse grupo das pirrófitas, que são o grupo dos dinoflagelados. Os dinoflagelados, eles são um grupo que causa um evento muito interessante chamado de maré vermelha. Em algum momento eles conseguem se reproduzir tanto, e como eles são avermelhados, e eles formam na maré essa espécie de sangue aí, né? Porque é uma grande quantidade desses dinoflagelados. Bom, o problema grande desses dinoflagelados é que eles liberam um ácido chamado de ácido domóico. Esse ácido domóico, ele é uma substância neurotóxica. Então, para os seres humanos, quando a gente acaba se alimentando de carne contaminada com esse ácido domóico liberado por esses dinoflagelados, isso pode causar desde uma paralisia leve até amnésia ou outro problema no organismo. Mas os mais graves seria paralisia e amnésia, tá? Devido a esse ácido que é liberado nessas águas. Então, obviamente, lugares assim, evitar você estar se alimentando de frutos que venham do mar, né? Por causa desse probleminha aqui, tá? O outro grupo aqui são o grupo das euglenófitas. Essa é a representante chamada de euglena. Ela também é unicelular, como vocês estão vendo ali, elas possuem um flagelo para locomoção. Elas realizam a reprodução assexuada por bipartição, então ela realmente se corta assim de forma longitudinal, e divide formando dois indivíduos idênticos. Agora, tem duas estruturas fantásticas aqui nas euglenófitas, na euglena. Um deles é o vacúolo contrátil. O que é o vacúolo contrátil? Ele faz o equilíbrio osmótico, o equilíbrio de água. Vacúolo contrátil só existe em protozoários de água doce. Aí o que acontece? A água doce acaba entrando na célula do indivíduo, que é o corpo dele, que ele é unicelular, e acaba deixando ele mais túrgido. Então, para ele não estourar, o que ele faz? Com esse vacúolo contrátil, ele pressiona e manda a água para fora. Então ele faz esse equilíbrio osmótico. E a outra estrutura seria o estigma fotossensível. Como eles têm a clorofila, realiza também a fotossíntese, eles precisam de luz. Então o estigma fotossensível faz com que essa alga, esse protozoário, ele simplesmente saiba exatamente até onde ele pode se distanciar da superfície. Porque quanto mais fundo ele for, menos luz, menos porcentagem de fotossíntese. Então esse estigma faz com que ele saiba exatamente onde ele pode estar se locomovendo ali. O próximo aqui seria as clorófitas. Então você já imagina que elas são
verdes, né? A maioria delas são de água doce, elas também podem participar formando líquens da mesma forma, e elas têm a reprodução diferente, elas podem se reproduzir sexuadamente ou também de forma assexuada. O próximo grupo aqui é o grupo das rodófitas, tá bom? Elas são já multicelulares, como você está vendo aqui, né? Você vê que são ramificações, você vê ali o tecido, são todos iguais, por isso chamam tecidos não verdadeiros. Ela tem a ficoeritrina, que deixa ela avermelhada, e ela tem alguns pigmentos que auxiliam na absorção de luz azul. Ou seja, se ela for mais fundo na água, né, mais fundo na água, ela simplesmente consegue ainda realizar a fotossíntese devido a essa estrutura que capta a luz azul. Então, quanto mais fundo você vai, mais luz azul você tem, certo? Por quê? Porque está ficando água para cima, está ficando mais azul, então ele consegue fazer essa absorção. E um elemento muito importante para a indústria, tanto alimentícia, farmacêutica, cosmética, é o agar-agar. O agar-agar, ele é uma espécie de emulsificante, né? Por exemplo, hoje é usado agar-agar para fazer alguns tipos de sobremesas. Ao invés de você usar gelatina incolor, você usa o agar-agar. E aí ele dá aquela consistência mais emulsificante, mais gelatinosa ali. O último grupo aqui que nós temos é o grupo das algas faeófitas. Essa daqui, a maioria delas são multicelulares também, a maioria marinhas, elas vivem em lugares úmidos ou encharcados, né? Ela tem a fucoxantina, que dá essa coloração dela, e ela produz uma substância chamada de alginato, também utilizada em cosméticos, farmacêuticos, até mesmo em funções agrícolas aí. Então são algumas importâncias que elas têm. E também, obviamente, para alimentação, né? Quando a pessoa aí utiliza, vai comer alimentações japonesas, a gente tem aí algumas dessas faeófitas participando também. Ok? Beleza. Por hoje é só. Espero que tenham aprendido bastante coisas relacionadas aí às algas, né? E na próxima aula a gente vai estar falando a respeito das algas dos protozoários, né? Que são os protistas, que são parecidos com animais em suas formas de agir aí, ok? Beleza? Bom dia de estudo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.